bom dia. A gente vai começar a nossa terceira aula revisional falando sobre os arcos e ângulos. Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar exclusivamente exercícios, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu nessas duas aulas anteriores. Logo em seguida, a gente entra de cabeça na matéria de funções circulares. A primeira questão está aí. Vou escrever aqui, ó, solução, só para eu poder organizar melhor meu raciocínio. Vamos começar. Determinar o comprimento de um arco de circunferência cujo ângulo central mede 10 radianos e raio 4,2 centímetros. Eu sempre costumo falar com vocês que quando um problema fizer alguma referência a qualquer figura geométrica, façam sempre que possível a representação dessa figura, por mais simples, por mais boba que seja. Quando você desenha, isso ajuda você a esclarecer um pouco sobre a questão. Isso facilita um pouco a sua compreensão do problema a ser resolvido. Façam na forma de rascunho, na forma de esboço, mas façam um desenho minimamente apresentável para que vocês possam compreender melhor o exercício, tá? Então, ele te falou de um arco de circunferência. Então, vou fazer uma circunferência e dentro dela, né, ou sobre ela, melhor dizendo, eu represento um arco. Então, está aqui uma circunferência, ó, bem simples, mas que vai ajudar a gente a entender melhor o exercício. Então, está aqui uma circunferência. Aqui você tem um centro dela, que eu poderia chamar de centro A. Faço aqui, ó, um raio, chamo esse raio de raio R. E aqui você tem um outro raio, obviamente de medida R também. Esses dois raios geram essa abertura, essa inclinação, que é o que a gente chama de ângulo central. Vou falar que esse ângulo central mede alfa, tá? Esse raio aqui encontra a circunferência nesse ponto, que eu posso chamar de ponto A. E esse raio aqui encontra a circunferência nesse pontinho, que eu posso chamar de ponto B. É exatamente a distância que vai de A até B que a gente tem que calcular. Esse pedaço da circunferência aqui, ó, é o arco AB, de medida L. Eu não sei quanto que mede esse valor L, tá? Mas eu vou representar de forma genérica. Então, o arco AB mede L. Ok. Vamos para o enunciado, vamos ver quais são as informações que ele te deu. Ele te falou que o ângulo central mede 10 radianos. Então, o ângulo central eu representei por alfa. 10 radianos. Tá. Mas o que ele te falou? O raio dessa circunferência mede 4,2. Raio R, 4,2 centímetros. Com base nisso, aí vem a pergunta, né? Determinar o comprimento desse arco. Então, ele quer saber exatamente o valor do L. Gente, olha só. L, alfa, R. L, alfa, R não é exatamente a fórmula do lar? Então, quando você quer descobrir o comprimento L de um arco, você não pode usar o alfa vezes o R? Sim, tá? Então é simplesmente fazer essa substituição, essa multiplicação e ver quanto que dá a resposta. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção. Você só pode usar essa fórmula do lar se o ângulo alfa estiver representado em radiano, tá bom? Então o ângulo alfa, para ser usado nessa fórmula, o ângulo alfa tem que estar expresso em radiano. E se tivesse em graus? Não tem escapatória. Tu vai ter que converter esse ângulo de grau para radiano. Só a partir daí tu pode usar a fórmula do lar, tá? Então, o problema, ele já te apresentou o ângulo alfa em radiano. Então, ele te facilitou bastante a sua vida. Então, simplesmente você substitui. O alfa mede 10, o raio mede 4,2, então 10 vezes 4,2, 42. Então está aqui a resposta. O arco AB mede quanto? 42
centímetros de comprimento. Show de bola, é isso que a gente queria como resposta. Vamos interpretar um pouquinho melhor essa questão? Olha só, quando a gente calcula esse arco igual a 42 centímetros, tu pode observar que 42 centímetros é exatamente o que? 10 vezes maior do que o próprio raio. O raio é 4,2. 10 vezes o raio são os 42 centímetros. Tá? Então, essa fórmula do arco de circunferência, quando você descobre, na verdade, é uma proporção que existe, né? Quantas vezes é maior ou quantas vezes é menor esse arco em relação ao raio, tá bom? No caso, ele te falou que o ângulo central, sendo 10 radianos, significa que o arco de circunferência é 10 vezes maior do que o próprio raio. Simples assim, tá? Questão número 2. Vamos para o enunciado. Gente, o que vocês têm que fazer aqui? Pausem esse vídeo e tentem fazer essa questão número 1 sem olhar. Quando vocês conseguirem chegar na resposta, vocês estão no caminho certo dos estudos do aprendizado, tá bom? Questão número 2. Sabendo que um arco de circunferência mede 80 metros e o seu raio mede 12 metros, é para vocês determinarem a medida do ângulo central. Então, olha só, você vai desenhar de forma simples, esboçada, rascunhada, uma circunferência e vai representar os 3 principais elementos: o comprimento do arco, o raio e o ângulo central. Aqui você tem o centro da circunferência, aqui você tem o raio R e esse pontinho que eu vou chamar de ponto A. Você tem aqui um outro raio R e aqui você tem um pontinho que eu vou chamar de B. Aqui você tem exatamente o arco que vai de A até B, que eu vou falar que a medida dele é L. Esse arco L, ele gera, né, um ângulo central de medida alfa. Ok, simples assim. Agora a gente vai pegar as informações do enunciado. Ele falou que o arco de circunferência mede 80 metros, então é o L. O L é quem mede 80 metros. O raio, ele te falou que mede 12 metros, então tá aqui, ó. R é igual a 12 metros. Com base nisso, é para você calcular o ângulo central, ou seja, o valor do alfa. Duas informações importantes, tá? Tanto o L quanto o R, tanto esse valor aqui quanto esse valor aqui, são duas medidas de comprimento, o comprimento de um arco e o comprimento de um raio. Os dois comprimentos, obrigatoriamente, eles têm que estar nas mesmas unidades, no caso metro e metro, tá bom? Se aqui fosse metro e aqui fosse centímetro, aí não tem jeito. Você tem que escolher em qual unidade você vai querer trabalhar e converter metro para centímetro ou centímetro para metro. Mas as medidas de comprimento têm que estar representadas nas mesmas unidades. Metro, metro, centímetro, centímetro, quilômetro, quilômetro e assim por diante. Tá? Agora vamos lá. L, alfa, R é a fórmula do lar. L igual a alfa vezes R. Tá bom? Um detalhe que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte. Esse alfa, você só pode trabalhar nessa forma se o alfa vier expresso em radianos. Mas é exatamente o alfa que eu quero calcular. Então, quando eu for descobrir a resposta para alfa, naturalmente vai ser em radianos. Porque se eu estou usando essa fórmula e a fórmula só admite a unidade radiano para ela, então naturalmente a resposta tem que ser em radiano. Tá? Substituindo L igual a 80, ok. O alfa eu vou descobrir agora há pouco e o R vale 12, tranquilo.
Gente, se 12 alfas dão 80, um alfa só mede quanto? Lógico que é 12 vezes menos, né? Então é só pegar 80 e dividir por 12. Se você fizer essa continha no cantinho do caderno, você vai chegar na resposta aproximada de 6,6. E lembrando que o ângulo obrigatoriamente tem que ser em radianos, tá? Professor, eu não sei fazer essa continha 80 dividido por 12 não. Então vou fazer aqui no cantinho, só para facilitar o estudo de vocês. 80 dividido por 12. 80 dividido por 12 vai dar 6. 6 vezes 12 vai dar 72. 72 para 80, 8. Aqui é unidade, aqui é dezena. Me sobraram 8 unidades. 8 dá para dividir por 12? Não. Então você transforma em 80 décimos. Se você vai entrar na casa dos décimos, vírgula, e aí você continua a conta. 80 dividido por 12, 6. Essa casa aqui, que é a casa depois da vírgula, é exatamente a casa dos décimos. E vai dar 6 também, né? Vai dar uma dízima periódica. 6 vezes 12, 72 para 80, 8. Me sobraram 8 décimos, aí você transforma em 80 centésimos, que é exatamente a casa dos centésimos aqui. Como eu já falei, vai dar uma dízima periódica. 80 dividido por 12, 6, e assim por diante. Então vai ficar 6,66666 eternamente, tá? Então a resposta é alfa, ângulo central, a abertura é aproximadamente 6,6 radianos. Vamos interpretar um pouquinho melhor essa resposta. Ele está te falando que essa abertura, esse ângulo central alfa aqui, é aproximadamente 6,6 vezes maior do que o próprio raio. Então, se você desenha um raio na circunferência, você desenha um radiano. 2 raios na circunferência, 2 radianos. Se você desenha 3 raios sobre a circunferência, 3 radianos. Na verdade, tu está desenhando quantos raios na circunferência? 6,6 raios aproximadamente. Então quer dizer que o comprimento do arco é aproximadamente 6,6 vezes maior do que o próprio raio dessa circunferência. Tá bom? Tentem fazer de novo essa questão aí, número 2, sem olhar, por favor. Questão número 3. Vamos para o enunciado. Solução. Se um arco de circunferência mede 100 e o ângulo central 2,5 radianos, é para a gente calcular o raio dessa circunferência. Então, de novo, eu vou fazer aqui de forma bastante simples uma circunferência, só para eu poder criar esse hábito do desenho, tá? Então, está aqui uma circunferência de centro O e raio R. Vou representar esse raio ali, represento esse mesmo raio aqui também. O ângulo de inclinação entre esses dois raios gera essa aberturinha aqui, que é o ângulo central de medida alfa. Esse pontinho eu posso chamar de ponto A, esse pontinho eu posso chamar de ponto B. Esse segmento, esse pedaço da circunferência que vai de A até B é o arco AB. Qual é o tamanho desse arco? Não sei. Mede L, regra geral, tá? Então a gente vai pegar as informações numéricas do enunciado. O arco de circunferência mede 100. Opa, é o L. L é igual a 100. Professor, 100 o quê? O arco não é unidade de comprimento? 100 metros, 100 centímetros, 100 quilômetros? Sim, mas ele não te falou qual é a unidade. Não tem problema, então ele fica 100 unidades, tá? O ângulo central, ele mede quanto? 2,5 radianos. Opa, isso aqui é importante, ó. O ângulo central é 2,5 radianos. Ok. Aí perguntou, ó, quanto que mede o raio dessa circunferência? R igual a interrogação. De novo, gente, L
alfa R. De novo, a mesma fórmula, L igual a alfa vezes o raio. Lembrando, você só pode trabalhar a fórmula do lar se o ângulo alfa vier em radiano. E é o caso, tá bom? Então, como ele já te facilitou a vida, então simplesmente substitui. O L mede 100, ok. O alfa é 2,5, ok. E o raio eu vou descobrir agora. Se 2 vezes e meio o raio dá 100, quanto que é o raio? Óbvio que vai ser 2 vezes e meio, menor. Então é só pegar o raio e fazer igual a quanto? A 100 dividido por 2,5. Então esse é o nosso resultado. Quanto que é 100 dividido por 2,5? Vai dar 40. Não tem resposta aqui para unidades, tá? Não é 40 centímetros, não é 40 metros. Por quê? Porque se o arco não foi dado nenhuma unidade para ele, naturalmente para o raio também não. Tá? Então R igual a 40. Vamos interpretar isso aqui um pouquinho melhor para a gente fechar essa questão número 3. Gente, se o ângulo alfa, se a abertura, o ângulo central, gera um arco 2 vezes e meio maior do que o raio, então vamos ver se faz sentido a resposta. Vamos lá. 2 vezes e meio maior do que o próprio raio. Se o raio é 40, eu poderia desenhar na circunferência um arco com 40 centímetros. Ok, aliás, 40, né? Não tem centímetro, 40. Então eu teria desenhado um ângulo central de 1 radiano. Se eu desenho na circunferência um arco que tem o mesmo tamanho do raio, então eu desenho 1 radiano. Quanto que seriam 2 radianos? 2 vezes 40, no caso 80. Quanto que seria meio radiano? É a metade de um raio, no caso 20, e assim por diante, tá bom? 2,5 vezes 40 dá exatamente o 100, que é o tamanho do arco de circunferência, tá? Bem simples a questão, tá aí. Se vocês observarem, na questão número 1, na questão número 2 e na questão número 3, eu coloquei em cada uma delas uma possibilidade para você descobrir o L, para você descobrir o alfa e para você descobrir o R. Basicamente isso. Agora a gente vai fazer a quarta questão. E eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque já é uma questão mais sofisticada e ela exige de vocês alguns conhecimentos extras para que vocês possam resolver, tá? Então vamos lá para o enunciado. Questão número 4. No projeto de uma estrada, o engenheiro prevê que uma curva vai ter o formato de um arco de circunferência de raio 500 metros. Desde o ponto A, que é o início da curva, até o ponto B, final da curva, a estrada ela vai mudar a sua direção em 30 graus. Com base em todas essas informações, é para a gente calcular o comprimento dessa curva. Então vamos imaginar que você esteja viajando de uma estrada de carro. Então, beleza. Então a estrada, vou imaginar uma estrada qualquer. Então tá aqui, ó. Em determinado momento ela segue uma linha reta, tá? E aí começa um monte de curva na estrada, não tem problema, tá? Mas o engenheiro percebeu que num determinado momento dessa estrada, a curva formava um arco de circunferência perfeito. Por exemplo, ele poderia ter parado nesse pontinho A aqui e observado que desse ponto A da curva até esse pontinho B aqui da curva, isso aqui era um arco de circunferência perfeito. Então, se você fosse completar esse arco de circunferência, como é que seria o formato correto dele? Seria algo mais ou menos assim, ó, como eu estou desenhando para vocês. E aí você teria o que? Uma circunferência de centro O. Tá? Então, se o carro estivesse viajando nesse sentido aqui, então, cheio de curvas e de retas, quando ele chegou nesse pontinho A até o ponto B, o engenheiro percebeu que o formato era de
Era um formato perfeito de um arco de circunferência. Tranquilo. Ele falou que esse arco tem 500 metros de raio. Então tá aqui, ó, raio R, ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou registrar essa informação, ó. O raio mede 500 metros, o raio dessa curva, tá? Então vamos lá. Ele falou que do início ao fim, do ponto A ao ponto B, a direção mudou em 30 graus. O que significa isso? Vamos supor o seguinte: o carro vem vindo na estrada, vem vindo, e ele veio aqui. Se ele chegou nesse ponto A e ele tivesse perdido a direção do carro, o carro ele seguiria para fora da estrada em linha reta. Então o carro faria algo mais ou menos assim, ó. Ele seguiria em linha reta como se ele tivesse perdido a direção, tá? Se ele tivesse perdido a direção nesse pontinho aqui, então é como se ele tivesse feito aqui, ó, seguido em linha reta nesse sentido. Mas ele perdeu a direção, exemplo, tá? Só para a gente entender melhor o raciocínio. No ponto B, que é o ponto final. Se ele tivesse perdido a direção no ponto B, então ele teria feito o quê? Exatamente esse movimento aqui, ó. Seguiria em linha reta daqui para frente. Mas é uma reta. Sendo uma reta, então eu posso prolongar isso para frente ou para trás. Se eu faço o prolongamento para trás, tu vai perceber o quê? Que essas duas direções, do ponto A ao ponto B, essas duas direções se encontram exatamente nesse ponto P. Tá claro para vocês? Exatamente no ponto P. Se ele tivesse no ponto P em linha reta, ele estaria, é o equivalente ao ponto A, ele estaria indo nessa direção aqui, ó. Ok? Mas se ele estivesse no ponto B, é como se ele estivesse dirigindo nessa direção aqui, ó. Olha que interessante. Então, do ponto P na direção do A, é para cá, ó. No ponto B, na direção do B, é para cá. Então, isso aqui é a mudança de direção. Ele falou que essa mudança de direção é uma mudança de 30 graus. E aí, gente, a gente começa a perceber outras informações. Vou até colocar com azul um pouquinho mais claro para vocês. Isso aqui não é uma reta? Isso tudo aqui é uma reta. Ok. Uma reta tem 180 graus. Se aqui é 30, quanto que é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui, vocês me respondem que mede quanto? 150 graus. Só esse pedacinho ali é 150 graus. Ok, show de bola. Tá? A pergunta é o seguinte: qual é o comprimento da curva, o tamanho dessa curva? Vou chamar a distância de A até B exatamente de distância L. Você pode perceber que esse raio de A até O e o raio de O até B tem exatamente esse ângulo alfa de inclinação, tá bom? Esse ângulo alfa de inclinação. Como é que eu poderia fazer para calcular o comprimento L da curva? O comprimento L da curva é o comprimento de um arco de circunferência, e a gente sabe que é alfa R. O R eu sei que vale 500. Então o meu objetivo passa a ser descobrir o que? O valor do alfa a partir de agora, tá? Então eu quero que vocês prestem, por favor, atenção agora em duas informações, três na verdade, tá? A primeira informação é a seguinte, vou fazer aqui no cantinho para vocês. Se vocês têm uma circunferência, qualquer, tá? E você vai passar uma reta, aqui tem um centro dela. Você vai passar uma reta tangenciando, tocando essa circunferência. Obviamente que se é uma reta tangente, ela vai tocar a circunferência num único ponto. Ok, vamos supor que você vai tangenciar a circunferência nesse pontinho aqui. Então é como se fosse essa reta. Ok, quando você cria o raio da circunferência nesse ponto de tangência, você criando esse raio aqui, você tem que obrigatoriamente a reta tangente com um raio forma 90 graus, tá bom? Por exemplo, você vai tangenciar a circunferência nesse pontinho aqui. Então é como se fosse essa reta, ok.
Se você compara o ângulo de inclinação dessa reta tangente nesse ponto com o raio da circunferência nesse pontinho aqui, obrigatoriamente o raio e a reta tangente formam 90 graus, tá? Você vai criar uma reta tangente à circunferência nesse pontinho aqui. Então você tem o raio da circunferência e aqui assim você tem a reta tangenciando a circunferência nesse ponto. Então o ângulo de inclinação da reta com o raio é 90 graus. Ô, gente, é exatamente o que acontece aqui nesse problema da estrada, tá? Aqui você tem um ponto de tangência dessa reta aqui com a circunferência. Então você pode perceber que essa reta pontilhada forma com o raio da circunferência o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. A mesma coisa vai acontecer nessa reta aqui com um raio aqui. Os dois juntos formam um ângulo de 90 graus. Essa informação é extremamente importante, tá? Agora eu quero que vocês observem o seguinte. A gente já aprendeu que quando você tem um triângulo qualquer, tá? Se você vai somar os ângulos internos de um triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, SI, soma dos ângulos internos, é 180 graus. Ok, show de bola. Vamos supor que você tivesse que calcular a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então eu vou criar um quadrilátero qualquer aqui, ó. Não sei, tá, as características dele, mas eu sei que é apenas um quadrilátero. Quanto que vale a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero? Aí você pode fazer o quê? Desmembrar em dois triângulos. Por exemplo, esses dois triângulos divididos, separados pela linha pontilhada. E aí esse triângulo aqui, ó, que eu estou demarcando para vocês, quanto que vale a soma dos ângulos internos? Esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui, mais esse ângulo aqui. Nesse triângulo de cima, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Tá, beleza. Mas e esse triângulo de baixo? Gente, é a mesma coisa. Esse ângulo de baixo, você tem que esses três ângulos internos azuis mais claros também dão 180 graus. Só que os dois triângulos juntos formam um quadrilátero. Então a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é o que? 180 mais 180, 360. Tá? Então a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre vai dar 360 graus. Show de bola! Então, com base nessa informação, olha só aqui, por favor, para mim, lá na estrada, lá na curva. Ponto P, ponto A, ponto O e ponto B. Ô, gente, que figura que se formou aqui, ó, que eu estou até demarcando para vocês aqui de vermelho. Isso aqui não é um quadrilátero? Sim, a gente já não acabou de ver que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus? Sim, então quer dizer o quê? Que 150 graus mais 90 mais alfa tem que dar 360? Sim. Gente, então matou a questão. Sabe por quê? Porque olha só, vou escrever aqui, ó, 150 graus mais esse A aqui, ó, que vale 90 graus, mais esse Bzinho aqui, que também vale 90 graus, mais esse ângulo alfa aqui, que me interessa calcular. Isso tudo, os quatro ângulos juntos, tem que dar 360 graus. Então, se você resolver, quanto que vai dar o alfa? Vamos lá. 9 com 9, 18. 180 graus. 180 com 150 vai dar 330. Então, isso tudo aqui é 330. 330 mais quanto para dar 360? 30 graus. Então, você tem aqui que o ângulo alfa mede
30 graus. Gente, se o ângulo alfa mede 30 graus, matou o exercício. Porque você precisava, para calcular o comprimento L da curva, você precisava do ângulo alfa, acabei de descobrir, e o raio, que o exercício já tinha te falado quanto que era, 500. Então, é só substituir. É só substituir entre aspas. Por quê? Porque você só pode usar essa fórmula do lar aqui se o ângulo alfa vier expresso em radianos. Então, vou escrever aqui, ó, mais, vírgula, alfa igual a 30 graus, transformando para radianos. Vocês podem usar as técnicas que vocês quiserem, mas eu vou usar uma aqui bem mais fácil, é o seguinte, 30 graus não é 180 dividido por 6, 180 dividido por 6, 30. E 180 graus equivale a π radianos. Então, é π radianos dividido por 6. Então, a gente matou o nosso exercício, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Então, vírgula, L, que no caso é calculado pela fórmula αr, vai ser exatamente igual a quem? O alfa, agora sim, em radianos. Π sobre 6 vezes o raio, que mede 500. E aí faz continha, né? 500π sobre 6, tá aqui, ó, 500π sobre 6. Simplificando, você pode dividir aqui por 2, que vai dar 250π, e divide também a parte de baixo por 2, que vai dar 3. Então, você pode perfeitamente deixar a resposta indicada dessa forma, que o comprimento L da curva, que vai de A até B, é 250π sobre 3, a unidade foi dado em metros. Tá? Isso aqui já é uma resposta aceitável. Caso você queira ter uma noção melhor do tamanho dessa curva, você pode perfeitamente substituir o π por 3,14. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, mais, vírgula, o π, substituindo por um valor aproximado de 3,14, temos 2 pontos. Então, só para a gente ter uma noção melhor do tamanho dessa curva, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. L vai ser igual a 250 vezes o 3,14, tudo isso aqui dividido por 3. E aí, gente, vocês façam a continha na continha, né? No cantinho do caderno, a continha no cantinho do caderno, e ver quanto que vai dar. Vamos fazer essa conta junto comigo aqui, ó. 250, chegar a calculadora um pouquinho para o lado, ó. 250 vezes 3,14 e no final divide por 3. Isso aqui vai dar quanto? 261,66666, ou, de forma mais aproximada, 261,7, tá? Então tá aqui, ó, 261,7, a unidade foi dada em metros, né? Isso aqui, obviamente, é um valor aproximado. Bom, e aí a gente finaliza o nosso exercício. Então, gente, basicamente é isso, tá? É um problema mais de interpretação do que qualquer outra coisa. É uma curva que tem aproximadamente 261 metros de extensão de comprimento. Tá bom? Vamos continuar fazendo a nossa quinta e última questão? Ok, então deixa eu mudar aqui. Solução. Prontinho. Já está no azul escuro, né? Então já fica bom para a gente enxergar melhor a questão. É um problema clássico, tá, de ângulo formado entre os ponteiros de um relógio numa determinada hora. Tá? Calcule o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio que marca 12 horas e 20 minutos. Então, o que vocês vão ter que fazer? Desenhar um esboço de um relógio circular, obviamente. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. E aí vocês façam com o máximo de capricho, porque tem algumas informações ali
que costumam embolar a nossa visão, a nossa vista na hora de resolver essa questão, tá? Então você tem aqui o modelo de um relógio circular, e aí você vai dividir, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Então você começa a marcar aqui, ó, 12 horas, aqui 3, 6, 9 e 12 de novo. E aí você divide em 3 partes, ó, 1, 2, 3, de novo, 4, 5, 6, depois 7, 8, 9 e por fim, cadê? Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó, 10, 11, 12. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos marcar 12 horas e 20 minutos. Como que os ponteiros do relógio estariam mais ou menos marcando nessa hora exata? 12 horas e 20 minutos. Gente, os ponteiros dos minutos, que é aquele ponteiro grandão, 20 minutos, ó, de cada um que você anda é de 5 em 5, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, o ponteiro dos minutos, ele vai vir exatamente aqui, ó, cravado, meio-dia e 20. Então, seria exatamente apontando aqui no 4. Ok. Olha só, o ponteiro das horas, aqui é uma pegadinha que vocês têm que tomar cuidado. Se fosse 12 horas em ponto, o ponteiro das horas estaria marcando aqui, ó. Aqui assim, concordam comigo? Mas não são 12 horas em ponto, são 12 horas e 20 minutos. Então isso significa que o ponteiro dos minutos vai avançando, mas o ponteiro das horas também vai andando. Então o ponteiro das horas ele vai estar um pouquinho inclinado além dos 12. Então seria algo mais ou menos aqui assim, ó, o ponteiro das horas. Estaria mais ou menos aqui assim. Então, vou representar o ponteiro das horas, naturalmente é um ponteiro um pouquinho menor, então seria isso. Então, 12 horas e 20 minutos seria basicamente essa ideia ali. Ele perguntou o seguinte: quem é o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio nesse horário ali? Gente, você tem esse ângulo de inclinação aqui, que você pode olhar por dentro dos ponteiros, mas você pode olhar por fora dos ponteiros. Concorda comigo? Por fora dos ponteiros seria essa abertura por fora. Eu quero o menor, naturalmente o menor seria olhando por dentro aqui. Ele quer saber exatamente isso aqui, ó. Quem é esse ângulo alfa de abertura entre os ponteiros das horas e dos minutos às 12 horas e 20 minutos? Aí eu quero que vocês tomem muito cuidado com alguns passos que a gente tem que seguir. O ponteiro, o relógio, quando ele foi dividido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você dividiu na verdade, essa circunferência representando o relógio em quantas partes? Em 12 partes. Cada pedacinho aqui, ó, é um arco de circunferência. Então, de 12 para 1 é um arco, de 1 para 2 é outro arco, de 2 para 3 é outro arco, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6 e assim por diante. São todos arcos de mesmo comprimento. Então, a primeira informação que você tem que ter é o seguinte: a circunferência, ela foi dividida em 12 partes, em 12 arcos de mesmo comprimento. Então a circunferência, ela foi, deixa eu escrever aqui, ó, circunferência, ela foi dividida em 12 arcos de mesmo comprimento, ok. Então isso significa o quê? Que uma circunferência completa, ela não possui 360 graus. A circunferência completa, possuindo 360 graus,
Cada pedacinho, cada arco vai ser o quê? 360 graus dividido por 12. Então, vou escrever, ó, cada arco vai ser o quê? 360 graus dividido por 12. Quanto que vai dar 360 dividido por 12? 30 graus. Então, o que eu quero que vocês observem a partir daqui? Que de 12 para 1 é 30 graus. De 1 para 2 é 30 graus também de abertura. De 2 para 3, 30 graus também. De 3 para 4, 30 graus também. E assim por diante. Tá? Então, de um para o outro é sempre uma diferença de 30 graus de abertura. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Olha só. Se eu estivesse, vou marcar de azul clarinho aqui. Se eu estivesse saindo cravado desse 12 aqui, tivesse percorrido todo esse arco do 12 até o 4, eu teria percorrido quantos intervalos de 30 graus? Eu teria percorrido 30, 60, 90, 120. Então, se eu tivesse saído do 12 diretamente para o 4, seriam 120 graus. Vou chamar aqui, ó, de ponto A, vou chamar isso aqui de ponto B, vou chamar aqui de centro O e assim por diante, tá? Então, o que é a primeira informação importante? É que você tem o seguinte, que o ângulo que vai de A, passando pelo O, e chega até o B, esse ângulo é de 120 graus, tá? No caso, 3 não, né? 30 graus vezes 4 intervalos de 30 graus. Ok. Agora, olha só. Ele não saiu do 12 e veio para o B. Ele vai sair desse pontinho aqui, ó, que eu poderia perfeitamente chamar de ponto P. Então, quer dizer que desses 120 graus, eu tenho que descontar esse pedacinho aqui, ó. Então, meu problema passa a ser agora calcular essa aberturinha aqui, para tirar de 120 graus. Então, eu vou demarcar com uma cor vermelha para chamar bastante atenção. Esse pedacinho aqui, esse arquinho aqui, ou esse ângulozinho aqui, é o meu objetivo. A partir de agora, eu vou chamar de ângulo X. Então, quem é o meu ângulo X? Quantos graus eu tenho ali de A até P? Saindo do ponto A, andando até o ponto P, eu andei quantos graus? Gente, é regra de 3, pura, simples a partir de agora, tá? Olha só, quem está se deslocando do ponto A para o ponto P é o ponteiro das horas. É o ponteiro das horas, que saiu do A e veio para o P. Então, vou escrever isso aqui, ó. Ponteiro das horas. Ponteiro das horas. É esse o objetivo a partir de agora, tá? É a análise que a gente está fazendo sobre esse ponteiro. O que significa isso? Se o ponteiro das horas tivesse saído do ponto A para esse pontinho 1 aqui, ele não teria andado 30 graus? Esse arquinho todinho aqui não são 30 graus? Sim. Ele teria andado 30 graus em 60 minutos, porque uma hora dão 60 minutos. Então, se ele tivesse saído do ponto A e vindo para o 1, ele teria andado 30 graus em 60 minutos. Então, olha só, se ele anda 30 graus em 60 minutos, pergunto, em quantos graus ele andaria se eu tivesse percorrido os 20 minutos que se passaram para o ponteiro dos minutos parar aqui? O ponteiro das horas, ele se deslocou por 20 minutos. Então, essa aberturinha aqui é uma aberturinha de 20 minutos apenas. Se em 60 minutos o ponteiro das horas anda 30 graus, em apenas 20 minutos, o ponteirinho das horas teria andado quantos graus? Exatamente aquele X ali, que é a nossa abertura. Então, a partir de agora, gente, é regra de 3 simples. Vocês podem fazer da forma que vocês quiserem.
o que vocês podem também perceber é o seguinte: de 60 para 20 não é só dividir por 3? 60 dividido por 3 dá 20, não dá? Então é só vocês fazerem o quê? Pega o 30 e também divide por 3. Quanto que é 30 dividido por 3? 10. Então vocês têm aqui que aquele ângulozinho vermelho ali, o X, ele é um ângulozinho de 10 graus de abertura. Ok. Então eu pergunto para vocês o seguinte: do ponto A, olha só, do ponto A até esse ponto B, desse arquinho todo, se eu tirar o X, eu não tenho exatamente o ângulo alfa que me interessa? Então, o que vai acontecer aqui? Para eu descobrir o ângulo alfa, basta eu fazer o arco AB todinho menos x. Arco AB todinho menos x. Então, é isso que eu vou fazer a partir de agora. O ângulo alfa nada mais é do que a medida do arco AB ou AOB todinho, subtraindo a medida x. Só que o AOB eu já tinha calculado ele aqui, ó. O arco AOB, ele é na verdade 120 graus. Então 120 graus menos o valor de x, que é 10 graus. 120 menos 10, 110 graus. E a gente tem a resposta, tá? Então, do ponto P até o ponto B, a gente tem aqui uma aberturinha de 110 graus de inclinação. É assim que a gente faz, é assim que a gente resolve a questão. O que vocês têm que fazer? Prestar bastante atenção no passo a passo, porque questão de ângulo entre os ponteiros de um relógio é uma questão de regra de 3. Regra de 3. E sempre ficar atento que do 12 para o 1, do 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5, é sempre um intervalo de 30 graus. Ok. E não confundir a posição correta dos ponteiros de um relógio numa data, aliás, num horário específico. Não confunda isso, por favor. Resolva essa questão, tentem fazer ela passo a passo e se vocês conseguirem, vocês estão de parabéns. Obrigado pela atenção de todos, beijo no coração de cada um e a gente se vê na próxima aula.